Uma das maiores dúvidas que eu escuto é: ai, que cor será que eu pinto a minha parede? Se você também tem essa dúvida de que cores escolher para pintar as paredes da sua casa, assiste o vídeo de hoje para descobrir quais são as cores ideais para você. Olá, eu sou a Carol do Estúdio Arco 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar e mostrar para vocês como que pode ser fácil sim escolher as cores que você vai pintar aí a parede, o teto ou as portas da sua casa. E para ajudar a gente nessa empreitada, eu trouxe aqui o leque de cores da Coral. Não é publi, mas bem que poderia ser. Mas eu gosto bastante da Coral com a marca de tintas ou a Souvenir também. Mas como eu tenho aqui o leque da Coral, eu vou mostrando por ele. Então vocês vão conseguir entender melhor como que usa essa ferramenta para ajudar vocês a escolher as cores. E também eu vou contando um pouquinho mais sobre as cores, o que elas significam e como isso interfere diretamente no seu espaço. Então bora pro vídeo! Mas antes da gente começar a ver todas essas cores, a gente precisa entender que as cores têm um papel fundamental no nosso ambiente. Então a gente precisa entender bem o que a gente quer trazer de sensação e de função para aquele espaço. Se a gente quer alguma coisa mais acolhedora, tranquila, ou se não, a gente quer alguma coisa mais enérgica, vibrante. A cor, a tinta, né, esse tom, ele tem o poder de trazer uma atmosfera para o espaço. Então é muito importante entender o que você quer para cada ambiente antes de escolher determinado tipo de cor. Além disso, a cor sozinha, ela tem uma diferença gigante de uma cor composta com outras cores. Então, por exemplo, você vai escolher uma cor para a sua parede. Você tem que levar em consideração o que tem nesse espaço. Se ele tem outras cores mais vibrantes, e você escolheu um tom mais claro, ou que materiais que ele tem ali, quais são essas tonalidades. Tudo isso é importante para fazer essa composição e você ter esse espaço com essa sensação que você deseja. E por isso é tão importante a gente entender como as cores se comportam, quais são essas cores que trazem essa sensação de tranquilidade, que cores que trazem essa alegria, energia. Então eu preciso entender isso para então colocar em prática e escolher a sua cor. E também é muito fundamental entender como essa cartelona aqui funciona. E eu vou explicar um pouco antes de eu contar sobre que cor é o que, eu vou contar um pouco de como funciona essa cartela para vocês conseguirem entender tudo que eu for falando e colocar em prática e conseguir escolher mais facilmente a tinta ideal para você. Eu sei que é difícil pegar essa cartelona e escolher uma cor, mas se você entende o que cada uma dessas cores significam e o como funciona essa cartela, facilita demais na hora de você selecionar a ideal para o seu ambiente. Então, começando a entender como que funciona a cartela. Quando a gente quer escolher algum tom mais neutro, algum tom mais clean para o espaço, a gente vai lá em cores que a gente chama assim de cores puras, que são cores que não tem tanto tom. Então não vai ter nem tom azulado, não vai ter tom esverdeado, não vai ter tom rosado, amarelo. Então ele não tem esse tom, não tem esse pigmento. Então a gente tem que ir lá no final, no caso dessa cartela, que são aqui os tons de cinza. E aí você vai ver que sempre esses tons mais em cima, eu vou deixando também ampliado do lado, porque assim vocês vão conseguindo ver tanto algumas referências, como também essas cores aplicadas. Mas aqui você vai vendo que tem os tons, e tanto essa parte de cima aqui são as cores mais claras. Então esses que vão ser os tons neutros. Mas uma coisa muito legal aqui da cartela da Coral é que ela também tem uma seleção só de tons neutros e off-white. Então ajuda muito se você quiser aí um tom mais clean para o seu espaço. E aí eles ficam aqui no começo, ó. Achei que só para eu conseguir abrir, olhar e mostrar. Mas eles ficam aqui no começo. Eu vou chegar mais próximo para vocês conseguirem visualizar também. Mas aqui você tem vários, uma variedade gigante desses tons. E antes da gente entender o que cada cor transmite, eu quero contar mais um ponto importante na hora de usar a cartela de cor, que vai facilitar muito quando vocês forem decidir que cor é ideal. Quando você abre aqui a cartela de cor, você vê que você tem várias dessas linhas e todas elas são degradê. Então você pega aqui, por exemplo, essa linha aqui de cor.
ela sempre começa com cores mais neutras, então essa parte aqui de cima sempre são cores mais claras, tons mais pastéis ou tons neutros, e ela vai descendo para um tom bem escuro, pode ser uma cor bem escurona mesmo, ou se não algum tom mais vibrante. E aqui no meio a gente vai ter os meio termos. Então você chega num lugar para escolher uma cor, você sabe que você quer uma cor escura. Então não importa qual que vai ser esse tom, se vai ser puxado para um laranja, para um amarelo, a parte de baixo é sempre escura e aqui em cima claro. E aqui no meio tem as médias. Então você vai vendo sempre, vai seguir esse padrão. Então já facilita muito na hora de você selecionar aí a cor ideal para você. Mas lembrando que não existe cor certa ou errada. O que existe é o que você quer transmitir com o seu espaço. Então, como a gente tinha comentado, um espaço acolhedor vai pedir uma cor específica. Um espaço mais vibrante vai pedir uma outra cor específica. Então, é importante se atentar a que função, a que vontade que você tem para o seu espaço. Mas não existe cor certa ou errada. Agora, então, a gente vai passar para a segunda parte desse vídeo, em que eu vou contar um pouco das classificações das cores. Então, eu vou contar alguns tipos de cores que existem e como que elas funcionam para cada espaço, como que é melhor utilizar cada uma delas. Então vamos começar pelas cores neutras. Eu já comentei sobre elas lá no comecinho do vídeo. Então as cores neutras são essas cores mais clarinhas, sem tanto pigmento, como por exemplo o branco, um beijinho, um cinzinha, sempre nesses tons bem claros. E é uma ótima opção para quem tá aí na dúvida do que escolher, de que tinta colocar, porque elas são super versáteis. Não importa o que você vai colocar ali na sua decoração, elas costumam combinar com tudo, com cores mais fortes, cores mais claras. Então é uma boa pedida se você tá aí em dúvida. Outra coisa muito legal é que as cores neutras, elas tendem a ampliar o seu espaço, deixar eles com uma sensação de maior do que realmente é. Então isso é muito legal, uma técnica super legal de usar, por exemplo, se você tiver um ambiente pequeno ou um apartamento pequeno. E em segundo lugar, a gente tem as cores pastéis. As cores pastéis são aquelas cores bem clarinhas, mas que já tem um pigmento ali. Então no nosso leque de cores, a gente também vai encontrar essas cores ali na primeira faixa, mas vai ser junto com os tons de rosa, então vai ser um rosinha claro, um azul claro, um verde claro, um laranja claro, um amarelo claro. Então todas essas cores que têm o pigmento, mas que são bem clarinhas, são os tons pastéis. E os tons pastéis são muito legais de usar quando você quer transmitir uma sensação de calmaria, tranquilidade. Eles ajudam muito a trazer essa sensação para o espaço. Agora, para combinar eles, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque diferente dos tons neutros, eles têm o pigmento, então é importante prever quais outras cores vão estar nesse espaço para você conseguir compor com uma paleta de cores assertiva, ou que essas cores combinam entre si e não fique um ambiente esquisito. Em terceiro, a gente tem os tons vibrantes, que são esses tons mais enérgicos, eles são mais escuros, então a gente tem aquele amarelo, cheguei, um azul mais forte, algum laranjão. Então esses tons, eles trazem uma sensação de alegria e calor para o ambiente. Então se é isso que você quer, eles são uma boa pedida. Mas você tem que saber dosar eles, porque eles já têm uma presença muito grande. Então na hora que você for compor o espaço, você precisa saber que outras cores vão fazer sentido para deixar o ambiente harmônico. Além disso, quando ele é bem dosado e bem aplicado ali no espaço, então para deixar uma parede em destaque ou algum nichinho, algum cantinho, ele pode deixar o seu ambiente muito mais elegante e sofisticado. Então, sempre que for usar uma cor vibrante, lembre de dosar ela bem e saber aonde escolher os pontos dela, mas que ela vai ter o poder de trazer essa elegância, esse bem-estar para o seu ambiente. E por fim, a gente tem as cores bem escuras. A gente tá falando de um preto, marrom, algum vinho, algum roxo bem escuro, que diferente das cores vibrantes mais escuras, elas não trazem esse calor, esse aconchego, porque eles são tons um pouco mais frios. Então, você precisa dosar bem quando você for usar essas cores na sua decoração, em especial na sua casa, porque são cores dominantes. Então, você precisa pensar qual vai ser aquele ponto estratégico para colocar essa cor e não deixar o seu ambiente carregado e pesado.
Inclusive, aqui no escritório, eu costumo muito indicar para as paredes gerais de um apartamento, de uma casa, cores mais neutras. E aí eu coloco pontos de cor, ou uma parede, ou um hall, algum nichozinho, em um tom, né, mais vibrante, ou um tom um pouquinho mais escuro, sempre dosando bem essas cores. A não ser que seja um pedido do cliente, ele me fale, eu gosto muito de cor, eu quero ter um ambiente colorido. Então a gente também vai fazer essa composição de cores, com cores mais vibrantes, para conseguir deixar esse ambiente sofisticado, mas que também traga outras cores, não só uma cor. Tem essa composição, também fica super bonito. Vou deixando uns exemplos aqui, vocês vão conseguindo visualizar sobre o que eu tô falando. E quando eu quero trazer um pouquinho de cor para o espaço, mas de uma forma mais leve e delicada, daí eu invisto nas cores pastéis. Elas são ótimas para fazer esse papel. E para você conseguir colocar em prática todo esse conteúdo que eu apresentei sobre o que cada cor transmite e também sobre o uso da paleta, eu vou dar mais 2 dicas que são muito boas para te ajudar aí na sua escolha. A primeira delas é, aqui eu não encontrei no da Coral, posso não ter visto todas as folhas direitinho, mas tem alguns leques que você encontra uma dessas folhas aqui, elas têm um recorte, e aí você consegue ver exatamente só a cor que você quer e também essa linha de baixo, que é essa linha branca. Aí você fala, nossa, Carol, mas por quê? Pra que eu vou querer ver isso? Porque normalmente o teto a gente pinta de branco, a não ser que esteja no projeto, né, de pintar ele de algum tom colorido. Vou até deixar aqui alguns exemplos de um projeto que a gente já fez, que tinha uma faixa roxa e o teto também roxo. Mas com exceção disso, o teto costuma ser branco. Então aqui você consegue ver como que vai ficar a cor da sua parede junto com o teto branco. Só que às vezes você fala assim, Carol, já tô conseguindo ver aqui. Só que quando você vai vendo outras cores juntos, é aquilo que eu comentei, dá uma impressão diferente. Então se você conseguir isolar só essa parte, conseguir ver esse encontro, vai também ajudar muito na hora de decidir essas cores aí para sua parede. E a segunda dica que eu dou extra, essa é incrível e vai mudar tudo, pode ter certeza. Tanto a Coral quanto a Suvinil, eles têm alguns testes. Então você falou assim, olha, eu amei aqui, mas eu tô super em dúvida se eu vou escolher, deixa eu pegar aqui 2 cores. Se eu vou escolher o trevo pálido ou se eu vou escolher o folha de grama. Eles têm um tom similar, um é um pouquinho mais escuro que o outro, e eu tô muito na dúvida de qual escolher. Você pode comprar esses testes na loja, eles são baratinhos, e aí você vai lá no seu espaço e pinta um trecho da sua parede e você vê qual que fica melhor. Se você ainda puder levar ali uma amostra da madeira que você vai fazer a marcenaria, alguma amostra do tecido que vai estar lá compondo o sofá, o tapete, as almofadas, também é super legal, porque assim você consegue ver em loco como que vai ser a iluminação que vai entrar no seu espaço, porque a iluminação também faz toda a diferença. Então você conseguindo ver como que vai estar essa pintura na parede e também essa parte ali da composição do restante do ambiente, já vai ter mais certeza de qual das 2 cores é ideal para você. E lembrando também que toda vez que você pintar uma parede, essa cor que você tá vendo aqui, ela vai ficar um tiquinho mais escura ali na sua parede. Então é super legal se você puder fazer esse teste antes. Isso ajuda você a ter certeza de que é aquela cor que você quer e que não faça você gastar tanto dinheiro com latas de tinta e depois pintar e não gostar daquele resultado. Bom, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo te ajude a escolher com sabedoria quais são as cores mais adequadas para cada espaço seu, de acordo com o que você quer transmitir e também saber o que fica mais legal em cada ambiente. Então, se você gostou, eu vou pedir já para você dar aquele like, que ele ajuda muito ao YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também já aproveita e compartilha com aquele amigo que tá perdido, não sabe que cor compor com que cor, que com certeza esse vídeo vai ajudar ele. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha uma casa muito mais colorida e aconchegante. Um super beijo e até a próxima. Tchau!